Muito obrigado, senhor presidente, conterrâneo, grande baluarte dessa casa, deputado Mauro Benevides, que muito nos honra estar presidindo essa sessão solene, de uma pessoa que, em homenagem à memória de uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, perpassa qualquer questão partidária, qualquer questão até mesmo ideológica ou econômica. Uma pessoa que tem o respeito de todos aqueles que puderam ter a oportunidade de, pelo menos, estudar um pouco de sua vida e de sua dedicação em prol desse tão amado povo brasileiro, como ele sempre gostava de iniciar seus discursos e suas palestras. Eu tinha um discurso, evidentemente, escrito, mas achei por bem evitá-lo, até porque um momento como esse faz com que nós tenhamos a necessidade de fazer uma reflexão. 10 anos sem um dos maiores brasileiros dos nossos tempos, sem um dos maiores brasileiros de todos os tempos, faz com que nós, cada vez mais, tenhamos a responsabilidade de buscar caminhos idealizados por ele, de buscar caminhos compartilhados com ele. Lembro bem que entrava na faculdade, em 1984, e pensava naquela época, vindo dos movimentos organizados da juventude católica, de buscar um caminho partidário. E comecei a me interessar pela vitória daquele governador do Rio de Janeiro, que bem, como bem diz o vídeo, conseguiu vencer inclusive mesmo a fraude. E aí a gente começa a ler um pouco mais da história de Brizola e vê que um dos maiores fatos políticos de toda a história do Brasil, os nossos livros de história nunca contaram, pelo menos até aquela época, que era a rede da legalidade. Quando Brizola conseguiu mobilizar nos porões do Palácio Piratini todo o Brasil para garantir a posse constitucional do então vice-presidente João Goulart como presidente da República, uma vez que o presidente Jânio Quadros havia renunciado. Aquele momento, aquela junção de forças, através de uma cadeia de rádio, aquela mobilização da população gaúcha, da população de vários estados, e aquela firmeza, mostrava, sem dúvida nenhuma, aquele espírito aguerrido de Brizola, aquele espírito aguerrido de um brasileiro que queria, acima de tudo, defender o seu povo e defender, naquele momento, a legalidade. Nunca me esqueci de uma das frases que mais demonstram toda a sua história de coragem, quando ele se aquartelou e milhares de gaúchos, e aqui quero fazer uma saudação especial ao povo gaúcho na figura da senadora Ana Amélia, bem como na figura do meu colega, deputado Giovanni Cherini, e do meu colega, deputado e líder, deputado Vieira da Cunha, que junto com o deputado Félix Mendonça, da Bahia, hoje lideram o partido, e o Vieira, que foi um dos maiores companheiros que Brizola já teve, né? Tenho absoluta convicção que todo esse espírito gaúcho que levou aquela mobilização na frente do Palácio Piratini, a ameaça de bombardeio era clara. Alguns aviões já inclusive se mobilizavam. E a gente lembra até uma luta recente aqui, onde os sargentos da aeronáutica tiveram uma importante participação, nós que lutamos a favor da causa dos Quesas, mas uma importante missão de esvaziar alguns aviões, esvaziar o pneu de alguns aviões que estavam prontos para bombardear. Mas bem disse o Brizola naquele momento: aqui resistiremos até o fim. A morte é melhor do que a vida sem honra, sem dignidade, sem glória. É isso que passa a mensagem para cada um de nós, que nesses 10 anos temos ajudado a construir um Brasil um pouco melhor. Nesses 10 anos, onde o presidente Lula conseguiu ser reeleito, onde nós elegemos uma ex-pedetista como presidenta da República, onde nós conseguimos construir um Brasil bem mais democrático do que aquele de 20 anos atrás, por exemplo, ou de 25 anos atrás, quando o Brizola disputou uma campanha belíssima para presidente da República, ganhando vários estados. E no meu estado, Ceará, Brizola, nós não tivemos a honra de sermos vizinhos do Brizola, como Santa Catarina, da terra do meu querido amigo e fiel companheiro de Brizola, o grande ministro Manuel Dias, esse ícone da nossa geração,
que tanto nos honra, está à frente da Secretaria-Geral do PDT, agora afastado por conta do Ministério, mas à frente de uma causa extremamente grandiosa, que é gerar possibilidades de emprego e renda para o Brasil, um dos dois pilares do PDT, que juntamente com a educação, fazem com que essas causas que Brizola tanto perseguiam, sejam constantemente defendidas por nós, seja no Parlamento, com essa bancada aguerrida de deputados federais, que, como eu citei já o nome do Giovanni Cherini, do Vieira da Cunha, aqui também o subtenente Gonzaga, deputado Félix Mendonça, tantos outros que formam uma bancada hoje talvez não tão grande, mas com certeza uma bancada extremamente aguerrida, que juntamente com os nossos 5 senadores do Senado Federal, fazem a voz do PDT aqui no Parlamento. Mas a voz do Brizola era até maior do que a voz do PDT. A voz do Brizola era a voz do PCdoB, que tem ali meu amigo Chico Lopes, era a voz do PT, que tem aqui meu amigo Amauri, é a voz de tantos partidos, não é? Do PSB, que tem o Cirqui, Solidariedade, enfim, de tantos partidos, meu amigo Hugo Leal, que já foi do PDT, todos os partidos, isso perpassa, senador, deputado, grande presidente, Mauro Benevides, esse ícone. Então, a voz de Brizola sempre foi maior. E essa voz nós quisemos aqui, em várias causas, em várias lutas, conseguir honrar a imagem de Brizola, a vitória de Brizola. 10 anos se passaram. Tivemos grandes conquistas, mas muito mais precisamos para garantir que aqueles ideais de ver um Brasil justo a partir da educação. E como é interessante vermos que 30 anos atrás, quando Brizola começou o projeto da educação em tempo integral, tão combatido ele foi. E hoje nós vemos a causa da educação em tempo integral ser a bandeira maior de quase todos os projetos dos atuais candidatos a presidente da República. E Brizola construiu 506 CIEPs. Isso sem contar quando foi governador do Rio Grande do Sul e prefeito de Porto Alegre, que construiu mais de 5.900 escolas de base. Isso fez dele, inclusive, que era um dos sonhos, aparecer no livro dos recordes como o governante que mais escolas construiu em toda a sua história. Ou seja, Brizola realmente foi aquele grande brasileiro, aquele grande guerreiro que muito nos honra estarmos aqui, nesse momento, ao celebrarmos os 10 anos de eterna memória do Brizola, porque não são 10 anos sem ele, porque como em todos os momentos da nossa caminhada, em todas as marcas que está presente o PDT, sempre está lá o carimbinho, Brizola vive. E é isso que faz com que essa nossa causa seja continuamente lutada, aguerridamente defendida. Tivemos a honra, o PDT teve a honra e essa casa teve a honra de conseguir uma grande conquista que vai ao encontro do sonho dele, de garantir que essa riqueza finita que é o petróleo, também uma das causas do trabalhismo de Getúlio, que criou a Petrobras, mas que essa riqueza finita fosse transformada em uma riqueza infinita, que é a educação das nossas crianças e dos nossos jovens, o conhecimento de todo o povo brasileiro. Então, a lei dos royalties do petróleo, que a presidenta Dilma sancionou e que essa casa aprovou em um debate intenso, caloroso, valoroso, mas certamente vai revolucionar e vai propiciar que esse sonho de Brizola, nos próximos 10 anos, possa cada vez mais ser materializado. O nosso Plano Nacional de Educação, que também aprovamos, que o Congresso Nacional aprovou, que a presidenta Dilma sancionou, também vai garantir o custo aluno-qualidade, ou seja, igualar as crianças, sejam elas do interior, do mais distante município da região Nordeste, da qual faço parte, ou do estado de São Paulo, das cidades mais ricas, mais prósperas, que todos tenham acesso à mesma qualidade de educação. É isso que faz a luta do nosso presidente nacional, Carlos Lupe. É isso que faz a luta do nosso ministro do Trabalho e Emprego, aguerrido secretário-geral, Manuel Dias. É isso que faz a luta do nosso vice-presidente nacional, Vieira da Cunha. É isso que faz a luta da Miguelina Vecchio, presidente da Ação da Mulher Trabalhista, do Luiz Marcelo, presidente da Juventude Socialista, junto com Júlio Brise, vice-presidente, do Ivaldo Paixão, presidente do Movimento Negro do PDT, da professora Maria José, a presidenta do Movimento de Aposentados e Pensionistas do PDT. Isso é que faz a luta do PDT. É isso que faz a luta daqueles que verdadeiramente creem que o Brasil do povo brasileiro, tão sonhado por Brizola,
ele é eterno. E essa luta, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de dizer que nós ainda haveremos de tê-la concretizada, tê-la materializado. Brizola, há 10 anos, não está mais conosco em termos físicos, mas os seus ideais cada vez mais norteiam todas essas bandeiras, todos aqueles que estão aqui no parlamento, seja ele o Parlamento Federal, Câmara e Senado, seja nos parlamentos estaduais, onde centenas de deputados estaduais creem na mesma causa, em milhares de vereadores que povoam as câmaras municipais, em centenas de prefeitos, governadores, que, independente de serem ou não do PDT, são pessoas que creem que o Brasil ainda viverá, como dizia o lema do Brizola, lá, Brizola, ainda veremos aqui um tempo bem melhor para se viver. O voto no Brizola só pode nos trazer um tempo bem melhor para se viver. Era o slogan de 25 anos atrás, que cada vez mais está presente, e volto a dizer, a causa de Brizola perpassa qualquer partido, e fico feliz de ver aqui, peço perdão aos que chegaram há pouco e que não pude citar o nome, mas a multiplicidade partidária, a multiplicidade de posicionamentos, retrata bem o que a gente tem dito. Brizola, acima de tudo, vive. Brizola é Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.